Obrigado, gente. Vamos seguir aí, vamos vencer. Com Jesus venceremos. Glória a Deus. Continue aí curtindo, compartilhando, divulgando. Você não está trabalhando para mim nem para a plataforma, você está trabalhando para o reino de Deus. Então eu falava sobre testemunho. A palavra de Deus diz que nós temos que ser testemunhos. Cartas vivas de Cristo, o apóstolo Paulo falou. Mas infelizmente nós vemos muitos testemunhos, pessoas que desistem da fé, pessoas que andavam falando de Jesus toda hora, daqui a pouco estão lá no bar, voltam para as práticas antigas. Tem uma história triste, mas é da minha família. O meu pai, durante o tempo em que teve desviado por um monte de tempo, depois, antes da sua morte, ele se reconciliou com Cristo, como eu já contei num vídeo anterior. Ele estava num bar aqui na cidade, jogando caçapa. Ele nunca bebeu e nunca fumou, mas ele gostava da sinuca, que a gente chama caçapa aqui na nossa região aqui. Jogando uma sinuquinha ali, e até que tinha um rapaz lá, deu uma hemorragia muito forte no nariz, e aquele rapaz não conseguia estancar o sangue, e aí ele pega e diz pro rapaz: pois eu tinha isso quando era jovem, até quando me casei eu tinha isso. Eu pegava muito solo e me dava essas hemorragias, e era difícil de estancar o sangue do nariz. E o rapaz diz: como é que o senhor se curou? Diz: eu fui para a igreja, para a Assembleia de Deus, e quando eu vi eu estava curado. Quando eu me dei conta eu já não tinha mais nada. Aconteceu comigo. Eu tinha várias feridas nas pernas antes de me converter, e fui para a igreja, e quando era formava tipo de uma caspa, tipo de uma lepra assim, e eu coçava, e aquilo ali tornava ferida. Geralmente eu coçava de noite quando dormia, e eu esfregava os calcanhares, né? E quando eu vi, eu estava completamente curado e não tinha nada mais. Graças a Deus. Daí com meu pai aconteceu a mesma coisa. Eu fui para a igreja, e quando vi eu não tinha mais nada. E o rapaz, ele jogando sinuca dentro de um bar. E o rapaz olhou para ele e disse: por isso que o senhor está lá até o dia de hoje. Um testemunho, né? Ele divulgou o amor de Cristo, ele falou do que Jesus tinha feito por ele. Mas ele não permaneceu, ele estava ali no meio da impiedade, né? Bom, então muitos testemunhos que deveriam ser testemunhos são testemunhos. Pessoas que venceram o câncer, mas não deveriam. Estavam há 300 anos na igreja, diziam-se de Deus, não deveriam ter tido câncer. Deveriam vencer o câncer como de fato venceram, mas não deveria ter acontecido. Foi por quê? Porque deixaram a porta aberta. E Deus exorta o filho que ama. Se Deus repreende e está chamando a atenção, é porque Ele ama você e quer salvar você. Então nós precisamos compreender o funcionamento da palavra de Deus. E eu falava que Jesus é a palavra de Deus, que Ele é a água que nos purifica, nos tira todas as contaminações, que Ele também é o pão da vida, que nos dá o fortalecimento, mas Jesus também é a porta. E que porta é essa? A porta de entrada para todos os benefícios na nossa vida. É a vida sentimental abençoada, é a vida familiar abençoada, é a vida conjugal, é a paz, que é a vida familiar, é a paz, é a prosperidade, abençoar aonde pisar, no teu local de emprego, ali você vai ser luz. É a maneira de falar que nós mudamos. É a maneira de pensar que nós mudamos. Tudo aquilo nos edifica e nos traz benefícios. Muitas vezes nós adoecemos por sermos negativos. E a palavra de Deus nos leva para agirmos por fé e acreditar no impossível. E já é cientificamente comprovado que quem ora adoece menos. Mas eu digo para vocês que não adianta orar se não tiver um comprometimento com a palavra de Deus. Porque o tratamento para o pecador é e o tratamento para o crente é muito mais rígido. Depois de aceitar Jesus, a palavra de Deus chega a dizer que era melhor que não tivesse conhecido do que tivesse conhecido e ser desviado. Como diz aqui no Sul, aguenta.
Depois de te meter, aguenta. Mas se não se meter, não tem absolvição, gente. Precisamos compreender a palavra de Deus. E eu não vou passar panos quentes em ninguém. Eu vou falar a verdade. Precisamos compreender e colocar em prática. Então Jesus é a porta para todos os setores da nossa vida. É a porta triunfal, é a porta de entrada para todos os setores da nossa vida. E nós vamos entrar com a palavra. E a palavra vai nos purificar como água, vai nos fortalecer como pão. E o próximo vídeo que eu pretendo trazer, provavelmente vai ser à tarde, vou estar falando que Jesus, para entrarmos nessa porta, precisamos ter Jesus como caminho. Ele é o caminho para a nossa verdadeira felicidade. E caminho a gente anda. E ele também é verdade, ninguém consegue andar no caminho atado, aprisionado. A verdade liberta. E ele é a vida digna aqui na terra. E a vida eterna na salvação. Venceremos!